Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Bom, galera, vamos entrar em mais uma onda de prática e dessa vez o módulo é o de ferramentas de personalização. Se você não viu o overview sobre o conteúdo que envolve nesse módulo, procura o card em algum lugar aqui e vê os nossos últimos envios que você vai encontrar rapidinho, tá bom? Já confere aí se você é inscrito nesse canal ou não, já põe o botão de inscrição aí, ativa o sininho. Tem esse vídeo toda semana, todo sábado ali, religiosamente, sai um conteúdo novo para vocês sobre SAP Business One por enquanto e quem sabe vem outros conteúdos novos por aí, hein? Ó, vamos pensar. Fica a dica. Fica a dica. Roda a vinheta e hoje o tema é consulta formatada. Estamos aqui mais uma vez no nosso querido cliente do SAP Business One, a sua versão 10, e hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de personalização, tá? E a primeira delas, como a Mana falou, é a parte de consultas. Então, para que serve a parte de consultas, pessoal? Primeiramente, a gente tem que entender que o SAP ele é uma caixinha. Né? Ele vem com uma série de funcionalidades, módulos e alguns relatórios padrões que já estão definidos dentro da ferramenta. Mas dentro do processo de implementação é muito comum nós termos cenários específicos, né? Onde eu, como cliente ou como usuário, preciso de uma informação customizada, de uma informação tratada para que faça sentido para mim, né? Muitas das vezes, eu tenho 100 pedidos de compra, por exemplo, para receber. Mas eu queria saber quais são os pedidos que eu tenho para receber essa semana, ou quantos pedidos eu tenho para receber esse mês. Então, normalmente eu gero relatórios, né, dentro do sistema. Nós geramos relatórios para poder pegar essa informação. Então, se eu vim aqui por exemplo, compras, relatório de compras, listas de itens em aberto, né? Eu poderia vir nesse relatório que é padrão do SAP aqui. E dentro desse relatório eu quero ver todos os pedidos de compra, né? Que estão em aberto ainda para receber. Então tem aqui, ó, uma série de documentos. Mas como que eu sei quais eu tenho para receber, por exemplo, agora em 2024? Né, ou vencimento em 2024. Eu venho aqui no filtrar tabela, vou especificar o intervalo aqui, por exemplo, ó, 2024, aqui também 2024, colocar aqui o mês 12. Opa, 31 de 12 de 2024. Pronto. Vou clicar no filtro e daí o sistema vai trazer para mim um resumo de todos os pedidos que estão com essa data de vencimento. Não necessariamente a data de entrega, tá? Aqui é a data de vencimento financeira. Bom, mas isso, né? Veja o trabalho. Eu tive que abrir uma tela, fazer uma lista com todos e aplicar um filtro. Agora, se eu precisasse armazenar essa consulta pronta, tá? Então, aí dentro do SAP, eu tenho através dessa opção aqui, ó, ferramentas, tá? Aqui dentro do menu ferramentas é onde está contido praticamente todas as ferramentas de personalização que vão ser citadas aqui dentro dos módulos, dos vídeos de prática. Tá? E a parte de consultas estará exatamente aqui, ó, consultas. Tá? Então, quando eu acesso esse menu consultas, o que eu tenho aqui? Eu tenho o gerenciador de consultas, que é um local onde eu organizo todas as consultas salvas, eu consigo categorizar, eu consigo configurar regras de acesso para cada uma dessas categorias, a gente vai ver isso já já, tá? Eu tenho o gerador de consultas, que é uma tela rápida de geração de consultas, tá? Eu vou abrir ela já para a gente poder visualizar como isso funciona. Existe o assistente, que daí é uma ferramenta um pouquinho mais elaborada para quem não tem nenhum conhecimento de banco de dados e quer buscar as informações de uma forma mais visual. Tá? E daí eu tenho os layouts de impressão para essas consultas, né, que eu poderia trabalhar, e aqui eu tenho as consultas do sistema e consultas do usuário. Tá? O que significa isso? Consultas do sistema são todas as consultas que o SAP já tem por padrão, que vem com ele também. Tá?
E as consultas do usuário são aquelas que a gente vai personalizar e gravar dentro do nosso gerenciador de consultas. Então, cada uma dos grupos que a gente criar dentro do gerenciador de consultas vai se tornar um menuzinho aqui para a gente dentro das consultas do usuário. Então, vamos entender como funciona o gerador de consultas. Aqui dentro, eu preciso já saber um pouquinho do banco de dados do SAP, tá? Então, o que significa isso? Que eu pesquiso aqui as tabelas do sistema. Então, se eu quiser pesquisar pedido, por exemplo, pedido de venda. Veja, eu consigo pesquisar aqui, ele vai me dar uma série de linhas. E aí eu tenho o pedido de venda, que é esse aqui, ORDR. Eu tenho o pedido de venda linhas, eu tenho as prestações. Então, eu consigo ter uma visão, basicamente, de todas as opções que eu tenho, né? Se a gente ordenar aqui por OR, no caso aqui é RDR, ó, ele vai trazer todos ordenados aqui também por... Seriam os componentes do pedido de venda? Nesse caso aqui, a gente está falando efetivamente de tabelas. Tá? Então, são as tabelas do banco de dados. Ó, pedido de vendas. Então, cada uma dessas é uma tabela. Se eu selecionar a tabela do pedido, vamos falar de compra, que foi o exemplo que eu dei, né? Pedido de compra. Eu vou selecionar aqui essa tabela, que é o OPOR, e vou adicionar ela aqui. Tá vendo? Quando ela está selecionada, eu tenho uma visão aqui de todos os campos que existem dentro dessa tabela. Se eu vim aqui, eu posso pesquisar agora, por exemplo, pedido de compra linhas. Ao selecionar, o que o sistema vai fazer para a gente? Veja, aqui é onde eu busco as tabelas. Aqui é onde eu tenho as tabelas que foram localizadas, selecionadas. Se eu quiser retirar uma tabela dessa, eu posso clicar aqui no xizinho. Então, ele vai tirar. Então, por exemplo, eu vou puxar aqui a POR 6 e eu falo, não preciso dela. Aí eu venho aqui, clico no xizinho, ele vai revisar aqui para a gente a retirada da POR 6. Tá vendo? Tá? Aqui dentro, quando eu seleciono a tabela, ele vai me listar os campos. Cada vez que eu quiser adicionar um campo dentro do resultado da minha consulta, eu tenho que estar aqui com o local selecionado. Aqui, só para a gente poder entender, eu tenho uma estrutura que é baseado na consulta SQL. Tá? A primeira caixinha é o que eu quero exibir, o que eu quero selecionar. Tá? Então, são os campos que eu quero que sejam exibidos no momento em que eu estou executando a minha consulta. Tá. Logo abaixo, eu tenho a origem desses campos, da onde eles vão vir. Então, eu tenho o campo vindo da OPOR, que é a tabela que a gente selecionou aqui. E para que essa tabela OPOR seja ligada à tabela POR1, para que os dados sejam relacionados, a SAP vai fazer automaticamente para a gente esse trecho que se chama inner join, tá? Que é o que a gente chama de join, ligar. Tá? O join é o ligar. O join, ele, por sua vez, ele precisa de uma condição, que é esse, que é esse on. Então, para ligar o OPOR com o POR1, eu tenho a condição de teste. Doc entry com doc entry. Então, o SAP está montando para a gente essa relação, tá? De qual tabela, né? Com qual tabela liga-se com qual campo. Tá? Um exemplo bem interessante também, ó, se eu fechar aqui, ó, vou tirar essas duas tabelas aqui, vou colocar a OITM, que é a tabela dos itens, e vou colocar a OITW, que é os depósitos dos itens. Veja que o sistema trouxe a OITM, inner join com a OITW, usando o item code, que é a chave primária que liga essas duas tabelas. Tá? Voltando aqui para o nosso OPOR, pedido de compra, e POR1, linha do pedido de compra. Se a gente vem aqui, por exemplo, numa nota fiscal de entrada, tá?
e eu clicar no visão, informações do sistema. Ao passar o mouse, veja aqui embaixo, ó, nessa região aqui, ao passar o mouse, eu tenho ali no final da instrução o nome da tabela e o nome do campo. Então, tecnicamente, se eu sei que o cabeçalho, né, a nota fiscal de entrada cabeçalho é OPCH, naturalmente a linha vai ser PCH1. Tá? Então já tem algumas informações que nos auxiliam a chegar no documento que eu preciso para poder montar o meu relatório. Então, aqui a gente vai usar pedido de compra e linha do pedido de compra. Então, do pedido de compra, no selecionar, eu quero o número do documento, o código e o nome do parceiro de negócio, e do próprio número do documento, ainda, eu quero a moeda. E nas linhas, eu vou querer o item, a descrição, a quantidade que ainda que falta chegar, porque eu tenho a quantidade que eu pedi e a quantidade que falta chegar. Vamos colocar as duas aqui. Vamos lá. Quantidade que eu pedi, quantidade que ainda falta para chegar e a data de entrega prevista. Então, eu consigo selecionar todas essas informações daqui. O que a gente tinha falado, mano? Que eu queria pedidos com uma data específica, dentro de um período específico. Tá? Então, aqui nessa condição onde eu posso determinar que eu quero onde a data de entrega, e aí eu venho nesse botãozinho aqui, ó, condições. Olha só que legal. Dentro do condições, eu quero que ela esteja maior ou igual à primeira data que eu preencher e a minha data seja menor ou igual à segunda data que eu preencher. Essas variáveis, elas servem como vou usar o termo técnico, como um prompt, para perguntar para a pessoa qual é a informação que eu quero usar para puxar essa relação, esses dados. Então, se eu clicar aqui no executar, olha só o que ele vai falar. Ele quer saber a data de entrega da linha maior ou igual e a data de entrega da linha menor ou igual. Se eu não colocasse essas instruções aqui, o que aconteceria? Ele iria executar direto o relatório. Como eu coloquei as instruções, ele vai primeiro me pedir para colocar esses dados. Se eu não colocar nada, não vai trazer nada. Se eu colocar, então, 1 do 1 a 31 do 12, por exemplo, ele vai trazer só o conteúdo que se encaixa nesse range de data. Tá? Então, é bastante interessante, no momento que a gente está gerando consulta, a gente entender que a gente pode ter a consulta pronta. O que seria a consulta pronta? Eu já quero considerar qualquer data que esteja dentro dos 3 meses da data atual. Eu poderia colocar essa instrução aqui, porém, isso vai exigir que eu tenha um pequeno conhecimento a mais de consultas, tá? Para poder fazer esse período dinâmico a partir de uma data fixa, tá? Então, não tentando complicar muito, mas só para vocês entenderem, eu poderia dizer o seguinte, olha, eu quero onde a quantidade de dias entre a data que eu estou agora, que é a data atual, current date, e a data de entrega esteja entre... Não, pode até ser menor que 90. Só que como eu não quero trazer o que está antes, só o que está durante, eu vou usar novamente esse comando aqui, ó, between 0 e 90. Então, eu quero que ele traga para mim uma contagem de datas de documentos que estejam dentro de 0 e 90 dias.
No caso, ele não vai achar nenhum, porque eu acho que eu tenho documentos do passado. Então, vamos colocar menos 90 aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Olha só que legal. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, baseado na data que eu estou agora, comparado com a data de entrega que está no pedido. Então, ele vai fazer um cálculo de datas de dias entre essas datas. Se eu estou 90 dias para trás, até 90 dias para frente. Ao clicar no executar, ele vai trazer essas informações. Alisson, mas como que eu sei quais comandos eu posso usar? Aí isso, pessoal, eu recomendo você ir lá, ó, você pode colocar aqui, ó, help HANA date functions. Aí você vem aqui, ó, date functions no help e ele vai te dar aqui uma série de comandos que você pode utilizar no momento de elaborar a sua consulta. Para pegar a data atual, para pegar a hora atual, para pegar a data mais a hora, para pegar a data geral, não baseado no idioma que você está agora, para pegar o nome do dia, o dia do ano correspondente. Então, tem vários atributos aqui que podem ser usados para facilitar aí a lógica da sua consulta. Então, qual que é a estratégia aqui? Eu quero manter essa informação do jeito que ela está e a gente vai salvar ela agora, tá? Ponto a mais. Eu quero ordenar por data de entrega. Eu quero ver o que chega antes, o que chega primeiro para o que chega por último. Então, eu quero ordenar por essa data. E eu ainda poderia fazer um determinado agrupamento, tá? O agrupamento, pessoal, ele é necessário quando eu quero usar algumas funções de agrupamento também aqui dentro da consulta. Então, digamos que eu queria pegar a soma de todas as quantidades de um mesmo item em pedidos de compra. Então, eu quero pegar tudo que eu tenho de pedido de um determinado item, independente de fornecedor, independente de pedido. Daí eu teria que somar essas informações, né? Agrupar isso pelo código do item. Daí é onde eu vou usar também a função do agrupar por, tá? Então, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu a abrir o gerador de consultas, buscar as tabelas, selecionar os campos que eu quero para poder exibir no relatório. Entendemos como que o sistema faz automaticamente a ligação das tabelas, né, quando ele entende essa informação de forma direta, tá? Não é tudo, tá? Fica bem ditado aqui que nem sempre todas as tabelas o sistema vai te dar essa ligação. Para você conhecer elas, eu recomendo você consultar o manual SDK. Tá? Existem alguns manuais online atualmente para ajudar isso. Tá? Então, se você pesquisar, por exemplo, no próprio Google aqui, a tabela OPOR SAP B1, tá vendo? Ele vai dar aqui esse site do SAP Tables. Aqui dentro desse site do SAP Tables, você consegue ter uma visão da tabela, tá vendo? Então ele te dá todas as colunas dessa tabela e te fala também qual é a definição de cada uma das colunas, quais são os valores válidos para esses campos. Então alguém, né, uma pessoa de extremamente bom coração, um dia desenvolveu esse site que entrega para a gente todas essas informações de uma maneira já orientada, tá? Então tem aí até a versão do SAP 9.3, tá? Ah, Alisson, eu estou no SAP 10. Não tem do SAP 10. Aí eu recomendo você consultar o SDK mesmo, a documentação oficial, que é instalada dentro do seu ambiente, tá? É uma instalação dentro do pacote do SAP. Bom, então, se eu clicar aqui no executar, ele já vai me mostrar essas informações, tá? O que eu quero fazer com elas? Eu quero guardar elas dentro de uma consulta para que eu possa usar a qualquer momento, tá? Então aqui, ó, só um ponto interessante, eu trouxe a moeda e não trouxe valor, né? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou cancelar e aqui depois da quantidade eu quero trazer o preço, tá?
Então vamos ver aqui. Dá um pouquinho pra Cadê? cima. Para baixo aqui, ó. Price. E baseado no price, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero pegar o preço total da linha, porque o preço total da linha é a quantidade que eu pedi vezes o preço. Mano, Eu você vou. pegou a moeda do preço, né? Não o price. Ah, fechou. Verdade. Muito bom. Preço aqui. Uhum. Oh, ó, o clique do mouse que tá falhando aqui, ó. Pronto. Agora Aí. foi. Tá. Só que eu quero também o cálculo entre esses dois campos. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, colar na frente e colocar um asterisco. Asterisco no SQL é um operador de multiplicação. Igual no Excel. A barra é o de divisão. Sim. Exatamente. Isso. Uhum. Só que se eu colocar esses dois campos assim, o SAP não sabe que nome ele vai me dar. Ó, se eu vou clicar no executar, ó, ele vai trazer para a gente aqui os dois campos como multiplicação. Tá vendo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso, eu mesmo, na frente dessa combinação aqui, colocar S para dizer, para dar um apelido, e vou chamar de total em aberto. E aí, na hora que eu clicar no executar, ele vai me mostrar essa coluna com esse nome, tá? Olha só. Então, a gente aprendeu também a nomear colunas aqui dentro do SAP, tá? Se eu clicar aqui, então, no gravar, ele vai me abrir, então, o gerente de consultas para que eu grave essa consulta, tá? Uhum. Para gravar a consulta, o que eu quero fazer? Eu vou criar aqui uma nova categoria, tá? E essa categoria, tá? Ela vai se chamar somar. Olha que legal, categoria somar, tá? Quando eu adiciono uma categoria, ele já vai disponibilizar ela para mim aqui embaixo, ó, somar. Porém, dentro da categoria, eu preciso vir aqui e atribuir grupo, tá? O que são esses grupos aqui? Vamos ver se a gente pega. O grupo, ele é uma opção que eu posso atribuir a uma categoria para determinar a autorização a essa consulta do usuário específico. Então, se a gente voltar nos vídeos lá atrás, a gente falou sobre autorizações gerais. Uhum. E dentro das autorizações gerais, a gente aprendeu a criar autorização por grupos e por usuários. Uhum. Quando eu estou num usuário específico, então vou pegar aqui um usuário, por exemplo, esse padrão, eu tenho aqui, ó, as autorizações de relatórios, gerador de consultas, e daí eu especifico qual grupo essa pessoa tem autorização. Então, se eu falar que eu usuário A, tenho autorização no grupo 1, somente as categorias que estão atribuídas ao grupo 1 É o que vai aparecer me pra você. darão acesso para executar a consulta, tá? E aí ainda tem a questão do executar, do modificar, do criar e editar e de editar também e de gerar novas consultas também, tá? Então é importante saber que não é todo mundo que tem acesso a essa funcionalidade, até porque, né, você está acessando uma função que dá acesso ao banco de dados. E aí, estando acessando o banco de dados, você está com acesso a diversas funções, diversas tabelas e outras coisas, tá? Então Certo. é extremamente específico aí esse acesso. Bom, então aqui eu vou selecionar alguns grupos, né? Posso colocar todos, nenhum, né? Vou deixar aqui todos. Beleza. Então agora vai aparecer para mim aqui, ó, a categoria. Eu clico sobre a categoria, ele vai marcar aqui para a gente. Ó, se eu mudar de categoria, ele vai trocar ali em cima. Vou salvar na categoria somar a consulta chamada pedidos de compra entre 3 meses a 9 meses. A 6 meses. Pronto. 3 meses para trás. Vou colocar um negativo aqui, ó.
a 3 meses para frente. Vamos deixar assim, tá tudo certo. No momento não tem criatividade para essa aqui. Já foi embora a criatividade Pedidos de hora. compras dentro dos últimos 180 dias, 190 dias, assim por diante. É porque eu pego 90 para trás e 90 para frente, né? Então dá 180 mesmo. Isso aí. Tá? Então vou clicar aqui no gravar. Olha só que legal. A consulta gravada, o que eu faço? Eu posso vir aqui no gerenciador de consultas, somar e dou 2 cliques, ele já abre a consulta para mim. Como eu tenho autorização, né, a editar e tudo mais, ele já abre para mim com essas informações, tá? Mas uma coisa muito legal que é possível fazer aqui é dizer o seguinte, ó, que eu quero que esta consulta esteja atribuída ao menu do compras. Porque daí quando o usuário acessar, ele vai ver já como uma funcionalidade mesmo. Exatamente. Então agora, se eu clicar aqui, ó, compras, já está aqui, ó, pedido de compra dos 3 meses a tal. Ele já vai exibir para mim direto com as informações. E agora eu vou ensinar um negócio bem legal. Eu tenho um total em aberto, tá vendo? Se eu segurar o Ctrl e clicar sobre a coluna, ele me dá um total aqui embaixo. Então, toda vez que eu tiver uma coluna numérica, tá? Eu consigo fazer os totais segurando o Ctrl e clicando sobre a coluna dentro de uma consulta do sistema. Tá? E aí, é claro que eu também tenho condições de clicar aqui na opção do gráfico e o sistema montar para mim um gráfico aqui com todas as informações que estão contidas aqui dentro. Tá? E daí eu tenho como especificar o que eu quero levar em consideração. Eu quero pegar por item a quantidade, o total em aberto em modo de setor. Mais de um elemento de dados selecionado. Não, só por total em aberto. Pronto. Setores. Número de linhas. Máximo. PEI. Olha lá. Então, ele trouxe por linha do documento total por setor. Simples assim. Olha lá. Não é o melhor do mundo, mas está aí disponível. Sim, sim. Para ser usado. Tá? Então, vou fechar aqui agora. Agora, outra coisa que a gente pode fazer com essa consulta, mana, que é bem legal, é colocar ela para nós como um indicador aqui na nossa área de trabalho, tá? Então, com essa consulta que está elaborada no momento, eu posso vir aqui, ó, módulos, aqui, ó, ferramentas, cockpit, definição de widget de contagem. E aí eu vou cadastrar aqui como pedido de compra 3A3. Aí eu vou colocar pedidos 3M menos a 3M mais. Até que ficou legal. Pedidos de compra para recebimento. Então, vou vincular a consulta aqui e vou adicionar. Agora, né, se eu clicar aqui no meu maisinho do cockpit, for em contador de objetos de negócio, tá? Ele vai me mostrar aqui o meu pedido a mais e a menos. E agora ele já me mostra que temos 4 pedidos para recebimento, de 3 a menos e 3 a mais. Se eu clicar sobre esse widget, ele vai me exibir a consulta também, olha só, de uma forma visual. E aí daqui eu posso abrir especificamente o meu pedido clicando na seta amarela. Então ele já vai abrir automaticamente também o documento por aqui. Então veja só que legal a quantidade de funções que a gente consegue atribuir a partir de uma consulta formatada. E muito, muito rápido, né? Para criar, você já
especificou as tabelas rapidinho. Tudo bem que você conhece as tabelas, né? Sim. No primeiro momento, quem for fazer isso, né? No início vai ter que consultar bastante ali para localizar as tabelas e os campos corretamente. Mas e pegar a ideia ali do inner join, né? Das menções, como funciona. Mas muito rápido para você atribuir como uma tela, né? Que para o usuário vai ser uma tela que ele está acessando, uma funcionalidade, né? Uhum. E depois colocar isso disponível no dashboard também. Então, muito prático. Isso. E aqui o SAP tem a função, né, dentro da consulta.